Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. O versículo nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mais uma vez, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Primeira parte do versículo, quanto ao mais, irmãos. A expressão quanto ao mais aqui é usada para dar início às porções finais da epístola. Ela não introduz como antítese o que os crentes filipenses deveriam fazer, mas trata de um simples sinal que indica que Paulo está chegando ao fim da sua carta. As virtudes aqui listadas fazem parte do fruto do Espírito, devendo ser consideradas como algo que surge mediante o cultivo e o desenvolvimento espiritual. Essas virtudes devem ocupar as nossas mentes, devendo sempre ser levadas em conta por nós em nossa inquirição espiritual. 1 Pedro 2,9 diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos guarda e nos dá paz como um dom, mas também temos obrigações e precisamos cultivar as virtudes espirituais. Sem essas virtudes, o ideal cristão não pode concretizar-se na vida de uma pessoa. Tudo que é verdadeiro. Deus é a norma de toda verdade, como também seu padrão e fonte originária. Nas páginas do Novo Testamento, a verdade frequentemente é sinônimo do Evangelho. A verdade conforme ela é revelada em Cristo. E Cristo é a verdade personificada, João 14,6. Aquelas coisas que concordam com a natureza de Deus na pessoa de Cristo são verdadeiras, em contraste com a falsidade e a hipocrisia. É verdadeiro tudo aquilo que é autêntico e não se baseia em suposições, boatos, mentiras e coisas sem comprovação. A Igreja de Jesus Cristo não pode e não deve permitir que o espírito da mentira domine sua mente. Colossenses 3,9. Mentes dominadas por sentimentos carnais fantasiam seus pensamentos com mentiras. Deus abomina a mentira. E a sua palavra diz em Salmo 119, 163. Aborreço e abomino a falsidade. Tudo que é honesto. No grego, honesto pode significar honroso, reverenciável, venerável. Dos diáconos se pede que tenham essa qualidade, 1 Timóteo 3,8. Mas aqui essa mesma virtude é requerida de todos os crentes. Os crentes devem exibir uma dignidade que se deriva da sua salvação. Quando Paulo diz que eles devem pensar em tudo que é honesto, está exortando os cristãos de Filipos que a conduta deles seja transparente e decorosa, seja como algo feito à luz do dia. Romanos 13,13. O mundo precisa notar essa diferença no comportamento do cristão. Ser honesto e pensar em coisas honestas equivale a pensar em coisas dignas que merecem respeito das pessoas em nosso redor. Tudo que é justo. No original grego, justo significa equitativo, satisfatório em todas as obrigações para com Deus e para com os nossos semelhantes e até mesmo para conosco mesmo. Essa é a forma adjetivada da retidão salvadora, que nos é dada pela fé, a saber, a própria retidão de Deus. Romanos 3, 21.
Todas as nossas ações devem concordar com essa nossa natureza inata. Pensar e ocupar a mente em tudo que é justo significa desenvolver uma relação positiva com Deus e com os homens. Os padrões de justiça de Deus norteiam o comportamento moral em relação a Deus e às pessoas. O cristão verdadeiro cumpre as leis de justiça e equidade na vida da família, da sociedade e também da espiritualidade. Tudo que é puro. Pureza significa limpeza, algo não contaminado, corrompido ou poluído. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra puro advém da palavra agnos. Essa palavra grega sugere e descreve aquilo que é moralmente puro e livre de sujeira, de mancha, assim como os sacrifícios de gratidão que faziam parte dos rituais sacerdotais do povo de Israel, tinham que ser limpos, perfeitos, puros de qualquer impureza, antes de serem colocados diante do altar. Desta forma também, tudo que fazemos para Deus e tudo que oferecemos a Ele precisa ser puro. Uma mente pura significa uma mente casta. A primeira ideia de ser puro é ser inocente em relação a ter pensamentos, palavras e ações puras. O crente deve permitir ao Espírito a limpeza contínua no coração, na consciência, nas afeições e nos motivos da vida. Toda sorte de impureza deve ser eliminada no meio do povo de Deus. Efésios 5, verso 3. Tudo que é amável. No grego significa tudo que é digno de amor, indicando aquilo para que somos atraídos. Devido à sua beleza de caráter, esse termo é usado exclusivamente aqui e em todo o Novo Testamento, indicando aquilo que por sua própria beleza atrai o amor e se torna caro para alguém. Deus é o grande magneto da bondade que atrai o amor. Por isso mesmo que o Senhor Jesus disse que, se ele fosse levantado na terra, atrairia a si todos os homens. E isso mostra até que ponto ele possuía a beleza divina. João 12, 32. As coisas amáveis são as coisas que atraem, causam prazer em todas as pessoas que testemunham. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade. A amizade representa também o que mais valorizamos na vida. Por isso, tudo que é amável é tudo que constrói emocional e espiritualmente nas relações entre irmãos. Tudo que é de boa fama. No grego, essa palavra significa literalmente tudo que soa bem. Também pode significar tudo que é digno de louvor ou admirável. Assim, pois, o cristão deve buscar todas as coisas que criam para ele uma boa reputação, aquilo que é digno de louvor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. O pensar em coisas de boa fama é ter cuidado com as palavras e ações em relação às pessoas do nosso convívio. Significa rejeitar na mente qualquer coisa ou pensamento que desonre ou que traga um descrédito às pessoas. Devemos sim pensar em tudo que é de boa fama. Aquilo que ocupa a sua mente com coisas boas acerca do seu irmão, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 1 Coríntios 13:6. A inveja, o ciúme, a presunção são elementos que permeiam a mente de crentes carnais que não conseguem pensar bem acerca do seu irmão. Devemos pensar em tudo que produz boa fama. Se há alguma virtude. No grego, virtude pode significar excelência moral. Essa mesma palavra era usada para indicar a manifestação do poder divino. Você lembra da passagem que fala que a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus? E ele fala, de mim saiu virtude. É um milagre moral divino que Paulo queria que os crentes recebessem através da atuação do Espírito Santo. Esse termo aqui tem um significado geral, incluindo tudo que Paulo dissera antes. Todas as qualidades compõem a excelência moral que é requerida no presente versículo. A virtude tem o seu louvor e continuará tendo. Deveríamos andar em todos os caminhos da virtude, permanecer nela. E então, quer nosso louvor seja de homens ou não, ele procederá de Deus. Romanos 2, 29.
se há algum louvor, nisso pensai. No grego, a palavra para louvor é epainos, que significa louvor, aprovação, também usado como termo para indicar coisa digna de louvor. Aquilo que possui as virtudes anteriormente mencionadas torna-se digno de louvor e o recebe, pelo menos da parte de Deus. Não que o louvor dos homens seja o nosso alvo, João 12:43, mas que devemos viver de tal maneira que mereçamos esse louvor. Paulo não recomenda aqui que os crentes filipenses procurem obter aplauso ou recomendação de outros através de ações virtuosas, mas somente quis dizer que os crentes deveriam devotar-se à realização de boas obras que merecem aprovação, a fim de que os ímpios sejam constrangidos a apoiar e validar a sua boa conduta. Ao mencionar louvor, ao mencionar a virtude, Paulo sumaria a sua declaração, todas as qualidades morais que havia listado, e como se ele tivesse dito: se possuíres essas virtudes, será digno de louvor. Que essas virtudes, que essas coisas dignas de louvor, sejam razões da nossa meditação e consideração, para que sejam inclusas na nossa conduta diária. Devem ser substituídos todos os vãs pensamentos de sensualidade, de lucro, de fama mundano, buscando cuidadosamente aquelas coisas que contribuem para o bem das nossas almas imortais, o que transcende a qualquer bem terreno, que os homens busquem mediante as suas mentalidades carnais tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que Deus em Cristo vos abençoe.